Olá pessoal, estamos aqui novamente com o nosso curso de Economia. Vamos tratar hoje de um assunto novo para a gente e, como introdução ao tema economia, nós sabemos que a economia está presente em nosso cotidiano. Quando a gente abre um jornal, lê uma notícia na internet, escuta o nosso rádio, assiste a um programa de televisão ou a um telenoticioso televisivo, temos inúmeras questões econômicas sendo discutidas. Os problemas econômicos são atualíssimos e, por meio do estudo da economia do passado, nós conseguimos ter uma noção da economia do presente. Assuntos diversos são tratados a todo momento, tais como o crescimento do desemprego, a crise econômica, né, que afeta o mundo ou os países específicos, né? Temos também as diferenças salariais presentes na economia, o nível de balanço de pagamentos que um país apresenta, o aumento dos preços, a inflação, a dívida externa dos países, a vulnerabilidade de um país frente aos países mais desenvolvidos, né, que possuem maior capacidade tecnológica, a ociosidade presente em parques fabris, em diversos setores de atividade, o déficit que o governo pode apresentar, ou até mesmo o superávit, né, de alguns países, o nível de impostos, de taxas, tarifas públicas, ou seja, o nível dos tributos, né, existentes em um país. Você tem então uma gama de problemas e assim, quase que a gente não para de enumerá-los. Por exemplo, as diferenças de renda entre as regiões de um estado brasileiro, ou entre as regiões brasileiras do sul, do nordeste, do sudeste, norte, a taxa de juros que todo dia aí nos aflige. Esses problemas a gente vai tentar tratar aqui no nosso curso de economia de uma forma bastante prática, que são temas que são rotineiros em nosso cotidiano. E todos os cidadãos e os pesquisadores na área de economia discutem diariamente. Diariamente temos esse tipo de discussão na imprensa, na universidade, né, nos programas de rádio, de TV. O estudante de economia, pois, ele tem uma tarefa muito grande, que é tentar compreender esse universo e tentar aplicá-lo na prática por meio dos conhecimentos teóricos adquiridos nos bancos universitários. A administração pública também utiliza bastante da economia para poder fazer com que o país cresça. O Banco Central, a Receita Federal do Brasil possuem papéis importantes em termos econômicos para todos os cidadãos brasileiros, né? Bem, e quanto ao que nós temos aqui para abordar em termos de conceito de economia, né, que é muito importante que a gente entenda o conceito para poder estudar de uma forma correta a economia. Essa palavra economia, ela vem lá da Grécia, né, da antiguidade grega. Ela significa oikos. Oikos, para os gregos, era a casa, a residência. E nomo significava lei, costume. Portanto, a economia seria a administração de uma casa, de uma residência, do lar, né? Ou as leis da casa, da residência, o que o Estado assim tomava conta. O termo economia foi evoluindo e chegou até os dias atuais, né? E muito tratado e com muita força. Ela é, a economia, uma ciência dita social. Uma ciência social. Portanto, evidentemente, não é uma ciência exata em sua acepção, como é a matemática. Ela estuda o indivíduo, bem como a sociedade, né? Ou seja, os meios em que o indivíduo e a sociedade dispõem para suas escolhas, né? O meio que eles decidem suas escolhas, porque eles têm que empregar recursos produtivos que são muitas vezes escassos para a produção de bens, as mercadorias, os serviços, né? E esses recursos escassos têm que ser distribuídos entre as várias pessoas que produzem, que são grupos pertencentes à sociedade, né?
com o intuito de satisfazer as necessidades humanas, né? Normalmente se produz alguma coisa para a satisfação da necessidade humana. A definição de economia, portanto, possui muitos conceitos fundamentais, relevantes, que constituem uma base, né, do estudo da ciência econômica e seu objeto de estudo. Você tem, por exemplo, coisas que são fundamentais na economia: as necessidades humanas, a escolha, a escassez existente, né? A produção, a distribuição, o consumo dos produtos, né? Dos recursos. Seja em qualquer sociedade, os recursos produtivos são chamados fatores de produção. Esses fatores de produção são mundialmente conhecidos como a terra, a mão de obra, as matérias-primas, que são os insumos. Eles são fatores de produção, portanto, limitados. Já as necessidades humanas, elas são ditas ilimitadas, porque elas não atingem assim um fim. Sempre o homem quer mais, sobretudo nessas sociedades capitalistas, né? E também criam novas necessidades, né? O próprio marketing, né? O próprio desejo de ser diferente. Você quer ter um carro diferenciado em relação ao seu vizinho, ao seu parente. Você quer possuir uma casa mais bonita, um apartamento mais decorado. O crescimento populacional produz uma demanda muito grande, né, de consumo. E o padrão de vida, o estilo de vida, ele sempre cresce. Independentemente do nível de desenvolvimento de uma nação, essa nação não dispõe de todos os recursos necessários para a satisfação de todas as necessidades de seus cidadãos. Por isso também que existem as importações, né, de mercadorias, né, que acontecem na balança comercial de um país. O problema da escassez, portanto, é relevante, pois os recursos limitados, né, se contrapõem às necessidades ilimitadas dos indivíduos. Certo? Em decorrência dessa escassez de recursos existente na humanidade, a sociedade tem que escolher entre diversas alternativas presentes, né, para a produção e para a distribuição dos resultados das atividades econômicas entre os grupos que compõem a sociedade. Esse é um problema crucial, um problema chave do estudo da ciência econômica. Como alocar recursos ditos escassos dentre os vários componentes da população para a satisfação de suas necessidades. A gente sabe que os recursos, se eles não fossem limitados, ou seja, se não existisse uma limitação quanto ao uso de recursos, não existiria a famosa escassez, né? Veja bem também que nós temos até escassez de água, né, aqui no Brasil. Não seria necessário, então, estudar questões econômicas, como desemprego, o crescimento, a inflação, a vulnerabilidade frente aos países do estrangeiro, o déficit público, ou até o superávit também. A realidade não é bem assim, como a gente sabe. A sociedade tem de tomar decisões sobre como melhor investir, né, seus recursos, melhor aplicar seus recursos, de modo que tenha sustentabilidade, né? Porque as necessidades humanas têm que ser satisfeitas de modo sustentável, que é um conceito muito em voga na atualidade. Pessoal, até a próxima aula, avaliem nosso curso, né? E mandem comentários. Grato!